Queridos irmãos, boa noite, a paz. Sempre uma honra, sempre uma alegria encontrar os irmãos aqui em Juscelino, uma igreja que nós amamos, já está no nosso coração, no coração da minha família, há muito tempo. Como o pastor Miguel disse, estamos na luta, na batalha, na expansão do Evangelho em Nova Iguaçu. Apesar de nós estarmos numa região rica em número de igrejas, né? A igreja em cada esquina, graças a Deus. Eu lembro que só em Nova Iguaçu há 1 milhão de habitantes, só no município de Nova Iguaçu. Ou seja, tem muita gente ainda para ser alcançado pelo Evangelho. E ter muitas igrejas numa região não significa necessariamente ter muito Evangelho, né? É uma diferença muito grande, então a gente conta com a oração dos irmãos. Como o pastor Miguel disse, eu estou com minha família aqui, que sempre nos acompanha, graças a Deus. Uma experiência nova para mim, estou todo amarrado aqui, cheio de fio. Vou poder fazer o que eu tenho costume, que é correr, saltar, pular, essas coisas que eu tenho costume de fazer. Hoje eu não vou poder fazer. Graças a Deus, fala. Abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. João, o Evangelho, capítulo 1. Hoje, ainda no domingo de Páscoa, separamos um único versículo bíblico para a nossa edificação. Sei que os irmãos já passaram por uma rica celebração aqui pela manhã, lembrando amanhã da ressurreição, mas nós iremos seguir ainda falando do nosso Cristo, do nosso Cordeiro, e da importância de entender o dia de hoje. João capítulo 1, versículo 29. Apenas um único verso, um único versículo, que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou ler mais uma vez. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos falar com Deus. Senhor Pai, muito obrigado, porque mais uma vez, só nesse culto, tivemos a chance de ler um trecho das Escrituras Sagradas. Bem sabemos que a simples leitura da Tua Palavra já é suficiente para gerar em nós transformação, edificação, ainda que nós não percebamos isso imediatamente, ó Deus. Mas nós clamamos que o Senhor permaneça falando conosco, que o Senhor nos dê da iluminação necessária para que consigamos compreender a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Que nada, Senhor, que nenhum tipo de impedimento, nem mesmo todas as minhas limitações, sejam suficientes para impedir a Tua igreja de ser edificada, de ouvir a Tua voz mais uma vez. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tudo que nós precisamos saber sobre a Páscoa está resumido nessa pregação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na verdade, tudo que nós precisamos saber, ou grande parte do que precisamos saber para a nossa caminhada de fé, está resumido aqui, nessa frase de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Evangelho do Senhor está resumido, está condensado aqui, nessa única frase de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não chegou a ser uma pregação, João Batista pregava, mas aqui nesse momento ele não estava pregando, ele estava anunciando a chegada daquele que era esperado há séculos, e muitos séculos. João identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, que
que tira o pecado do mundo. E é importante hoje nós voltarmos, nós retornarmos a essa simples sentença de João, porque vivemos dias sombrios, dias que homens tentam ressignificar o Evangelho, dar um novo significado para o Evangelho. Homens tentam ressignificar a cruz. Homens tentam dar um novo significado, uma repaginada, um novo olhar sobre o sacrifício do madeiro. Jesus já tem sido ressignificado há muito tempo. A cada época, a cada ano, mais e mais homens se levantam com esse objetivo de olhar para Jesus com um olhar diferente, entender Jesus de uma forma diferente, entender o Evangelho de uma forma diferente, entender a cruz de uma forma diferente, entender Deus de uma forma diferente. E a má notícia é que mesmo em nosso meio, mesmo no meio de crentes, de vez em quando nós somos iludidos, persuadidos por essas mensagens, por essas pregações, que tentam dar um novo significado, uma nova roupagem no Evangelho, um novo significado para a cruz, um novo significado para o pecado, um novo significado para Deus. Por isso que de vez em quando em nossa caminhada precisamos retornar para a mensagem simples de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De vez em quando a gente tem que pisar o pé no freio da nossa caminhada cristã e no meio de muitas informações, no meio de muitas mensagens, no meio de muitos evangelhos, precisamos retornar à pregação simples de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se hoje nós conseguirmos sair daqui entendendo o que João Batista queria dizer quando falou essas palavras, se nós sairmos daqui entendendo o que é Deus, o que é Cordeiro e o que é pecado, nós teremos ganhado já a nossa vida, o nosso ano, teremos ganhado muito, terá sido muito proveitoso. Esse é o nosso objetivo aqui nessa manhã. Nessa noite, manhã. É hábito, só tem um culto de manhã lá na Igreja da Graça. Então, se eu falar amanhã outras vezes, os irmãos me perdoem. O irmão edita depois aqui no vídeo. O nosso objetivo nessa noite é olhar essa simples frase de João Batista, essa simples sentença, esse trecho, esse recorte de sua pregação, de sua mensagem, e entender o que ele de fato queria dizer quando disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista falou de algumas figuras, de alguns elementos. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 elementos que João destaca, que João comenta, que João cita em sua pregação. A primeira e a mais importante, sem dúvida, é Deus. João está falando de Deus. João disse que o cordeiro não era um cordeiro qualquer, que o cordeiro não pertencia a uma pessoa qualquer. Segundo João Batista, o cordeiro era de Deus, o cordeiro pertencia a Deus. A grande pergunta que precisamos fazer para iniciar nossa compreensão da mensagem de João é: quem é Deus? Quem é Deus? Alguém pode pensar que essa é uma pergunta desnecessária, descabida, considerando que estamos diante de um grupo de cristãos, considerando que vivemos uma era ainda cristã. Muitos têm já o seu conceito, a sua ideia sobre Deus, mas aí está um problema. Um dos grandes problemas de nossos dias é que cada um tem o seu conceito sobre Deus, cada um tem sua definição sobre Deus, cada um enxerga Deus de uma forma diferente. Mesmo em nosso meio, mesmo entre os cristãos, há uma variedade infinita de definições sobre Deus, algumas muito equivocadas, muito equivocadas. Então vamos partir tentando entender que Deus era esse que João pregava em seu sermão. Que Deus era esse que era o Senhor do Cordeiro, o dono do Cordeiro. Infelizmente nós não podemos nos enganar. Quem é Deus? Não é uma pergunta sem sentido, ainda que seja em nosso meio. Muitos acreditam, por exemplo, que Deus
é um homem duro, um homem brabo, não é verdade? Você chega para alguém e pergunta, vem cá, quem é o Deus? Quem é Deus para você? A figura que algumas pessoas têm de Deus é de um senhor bem velho, porém bem impiedoso, irado, que olha para os homens sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de compaixão, incapaz de se mover em direção das suas criaturas. Para muitos, Deus é um ser completamente inacessível, longe, distante, sem um pingo de amor no coração, com o coração duro, extremamente duro, um ser malvado, um vilão perverso. Muitos entendem Deus dessa forma. Mesmo entre nós, muitos entendem Deus assim, como aquele que só se manifesta para demonstrar sua ira, o seu furor. Esse não é o Deus da Bíblia. Mas outros pensam justamente ao contrário. Acreditam que Deus é um bom velhinho. Confundem Deus com Papai Noel, não é verdade? Um homenzinho já velho, de barba branca, que é todo amor, todo carinho, todo afeto. Aquele bom velhinho que não se incomoda mais com o seu tipo de vida, como você vive. Aquele bom velhinho que fica feliz só pelo fato de você ter lembrado dele durante o dia. Um ser passivo, ou extremamente passivo, né? Que não se incomoda mais com nossas fragilidades, que não se incomoda mais com os nossos pecados. Aquele velhinho que fica na sua cadeira, esperando a hora que nós teremos uma ação de benevolência ao seu favor. Ou seja, completamente diferente da primeira visão de Deus. Enquanto alguns têm uma visão de Deus de um ser irado, impetuoso, extremamente intolerante, outros têm uma visão de Deus que é todo tolerância, todo passional, todo carinhoso e aceita as pessoas, todas as pessoas de todos os tipos, de todas as formas, não faz exigências, não propõe uma mudança de vida, um ser passional. Para muitos, Deus é um bom velhinho de barba branca. Para outros acreditam que Deus é uma divindade igualzinho Odin. Conhece Odin? Odin, pai de Thor. Você não vê Vingadores, não? Odin, um Deus que já foi temido em todos os mundos, mas agora está velho. Agora está cansado. Agora tem que dormir durante 2000 anos para descansar. Já não suporta mais a fadiga de ser Deus. E está delegando a sua função de administrar essa criação para outras pessoas. Para muitos, muitos têm essa imagem de Deus. Olha para Odin, um velhinho cansado. Esses são aqueles que fazem uma distinção entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Você já passou por isso? Muitos olham para a Bíblia e acham que o Deus do Velho Testamento é aquele ser impetuoso. O primeiro que eu disse. Brabo, intolerante. Mas o Deus do Novo Testamento não. Já é um Deus cansado, já é Odin. E está passando o bastão dele para o seu filho. É uma ideia equivocada sobre Deus. E nada disso é Deus. Fato é, irmãos, que o Deus que a sociedade acredita e o Deus que muitos de nós crê não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é criado por nossa imaginação. O Deus verdadeiro não é o Deus idealizado pelos homens. O Deus verdadeiro não é o Deus inventado pela cultura. O Deus verdadeiro não é o Deus desenvolvido por religiosos impiedosos. Nenhum desses é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o que se revelou nas páginas das Sagradas Escrituras. Não há outra forma de conhecer o Senhor. Ninguém conhece Deus através de uma experiência mística.
Ninguém conhece Deus porque sonhou com Deus, ou porque Deus apareceu para ele. Não existe isso. As pessoas hoje, nós só conhecemos Deus, ou se quisermos conhecer o Deus de verdade, só conheceremos através das Escrituras Sagradas. Não há outra forma. Alguém diz para mim o seguinte: mas pastor, Deus é muito maior do que a revelação que nós temos sobre Ele. Eu concordo contigo. Mas a revelação que nós temos sobre Ele é tudo. E é muito mais infinita do que nós somos capazes de entender e discernir. A revelação que nós temos sobre Ele, a Bíblia Sagrada, é a forma pelo qual o Senhor escolheu se revelar a cada um de nós. Não há outra maneira de conhecer Deus verdadeiro, sua personalidade, seu caráter, suas vontades, senão através da Bíblia. Então nós precisamos, para entendermos de qual Deus João Batista estava se referindo, precisamos voltar para as páginas das Sagradas Escrituras e ver quem a Bíblia diz que Deus é. Em primeiro lugar, eu destaquei aqui apenas algumas características de Deus, algumas apresentações de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos garante que Deus é eterno, Ele sempre existiu. Não houve um instante na eternidade que o nosso Deus não estivesse presente. A palavra nos garante que de geração a geração Ele é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Nunca houve um momento na história em que o nosso Deus não estivesse presente. Ninguém criou o nosso Deus, ninguém inventou o nosso Deus. O nosso Deus não é como os deuses da mitologia, que um dia foram criados, que um dia foram inventados. Não, irmãos. A Bíblia diz que Ele é eterno. Ele sempre existiu. Em segundo lugar, a Bíblia nos garante que Ele é o único Criador. Não há nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo, não há um milímetro nesse universo sem fim que não pertença ao nosso Deus. Entender Deus como Criador é uma das bases da nossa cosmovisão. Porque entender Deus como Criador de todas as coisas significa que todas as coisas devem estar debaixo do seu senhorio. Entender Deus como o único Criador é nos entender como criaturas e nos colocar na posição de criaturas. Criaturas não são seres autônomos. Criatura não se manda. Criatura não decide o seu próprio futuro. Criatura não decide os seus passos. É fundamental para cada momento, para cada instante de nossa vida, entendermos Deus como Criador. E a Bíblia diz que Ele é Criador. A Bíblia ainda diz que o Senhor é onipotente. Gosto dessa palavra. Não sei se é por causa da minha origem pentecostal, o pastor Miguel também. Eu gosto da palavra onipotente. O que Deus é? Onipotente. Ele tem todo o poder. Toda autoridade está em suas mãos. Ele, e somente Ele, melhor dizendo, tem todo o poder em suas mãos. Ele, somente Ele pode todas as coisas. Ele não depende de nada para fazer o que quiser. Quem depende da boa vontade dos homens cooperando com o seu trabalho são os outros deuses. Os deuses da mitologia dependem da boa vontade do homem. O nosso Deus não. Ele é todo poderoso. Foi na boca do profeta Isaías que ele próprio falou o seguinte: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Odin não pode falar isso. Nenhum outro Deus pode falar isso. O Deus fraco, frágil, desenvolvido pela cultura moderna não pode falar isso. Operando eu, quem impedirá? Somente o Deus revelado nas Escrituras. Mas a Bíblia ainda diz também que o nosso Deus é santo. Ou melhor, Ele é santo, santo, santo. Ele é eterno em perfeição. Não há, jamais houve e nunca haverá falhas no nosso Deus. Não há, jamais houve e nunca haverá contradições no nosso Deus. Sua santidade é tamanha que a Bíblia nos garante que os anjos que servem em sua presença cobrem o rosto para não ver a sua face. É a santidade do nosso Deus. Mas, além disso tudo,
a Bíblia também fala que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Apesar disso tudo que eu disse, Ele olha para os seus filhos com um olhar de misericórdia. Ele é longânimo, Ele é benigno com seus filhos. Ele trata os que Ele ama com divina piedade. Esse soberano Deus. Mas apesar de ser misericordioso, a Bíblia também diz que Ele não inocenta o culpado. Estamos olhando só para a palavra de Deus, para tentar entender quem era aquele Deus que João se referia. Por ser perfeito e por ser santo, por ser justo, Deus não pode simplesmente considerar inocente aquele que é culpado. Por sua santidade, por sua justiça, Ele não pode olhar para os meus pecados e fingir que não existem. Não pode. Ele não inocenta o culpado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da pregação de João Batista. Criador e sustentador de todas as coisas, misericordioso e justo na mesma intensidade, amoroso, longânimo, compassivo, ao mesmo tempo que é santo, justo e não inocente ao culpado. Então, ao contrário do que o mundo pensa, Deus é amor, mas não é somente amor, é muito mais do que amor. É tudo isso que nós falamos aqui. A Abraão, o Senhor se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. A Moisés, ele se apresentou como o Eu Sou. Gideão chamou o Senhor de o Deus da paz. Jeremias chamou o Senhor de justiça nossa. O rei Davi chamou o Senhor de meu pastor. O profeta Naum, ou melhor, através do profeta Naum, o próprio Deus se identificou como sendo zeloso e vingador e cheio de ira, nas palavras do próprio Deus. Esse é o nosso Deus, tremendo em poder, controlador de todas as coisas, santo, justo, compassivo, amoroso, zeloso, vingador, Pai, pastor, tudo isso na mesma intensidade, tudo isso ao mesmo tempo. Não existe hierarquia nos atributos de Deus, não existe um atributo maior do que o outro, um atributo que suplanta o outro, não existe. Nosso Deus é tudo isso ao mesmo tempo. É desse Deus que João Batista se refere quando diz: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Deus de João Batista e é o nosso Deus. Mas voltando para o texto, a segunda figura que quero destacar aqui na pregação de João é o pecado do mundo. João falou do pecado do mundo. Obviamente, mundo aqui quer dizer humanidade, todas as pessoas. Mas a notícia terrivelmente assustadora é que, segundo João, o mundo ou a humanidade inteira está perdida em pecado. Em uma simples frase, ou somente duas palavras, pecado do mundo, João nos passa dos pilares também na nossa fé, que é de que o pecado alcançou não apenas o primeiro casal, não apenas algumas pessoas na linhagem, o pecado alcançou toda a humanidade. O Deus que nós acabamos de falar, o Deus que nós acabamos de entender, segundo a Bíblia, Ele criou todas as coisas de forma perfeita aos seus olhos. O homem e a mulher, Adão e Eva, eles tinham liberdade para se relacionar direto com Deus. Aquilo que os anjos não faziam, olhar a face do Senhor, Adão fazia. Adão estava em estado de perfeição. Eles eram livres, eles não eram escravos do pecado, mas eles usaram a liberdade que eles tinham para se rebeliar contra o Senhor, para voltar-se contra o Senhor. E nós sabemos muito bem que a partir do pecado de Adão e Eva, a humanidade inteira tornou-se condenada. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia nos diz que a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento que o pecado entrou na humanidade, talvez a mais terrível consequência do pecado foi que o Criador e a criatura tornaram-se adversários, tornaram-se inimigos. É uma ideia infantil que nós temos.
de que a partir do pecado, quando Adão e Eva pecaram, Deus ficou chateado com a humanidade. A ideia que nós aprendemos nas escolinhas quando éramos crianças é que a partir do pecado Deus ficou triste. Deus chorou. Se fosse Odin, teria ficado triste. Se fossem os deuses da mitologia, teria ficado triste. O que a Bíblia nos garante é que a partir do pecado, Deus ficou irado com a humanidade. Deus tornou-se inimigo dos homens. Essa aqui é a primeira grande má notícia que a humanidade precisa saber. A humanidade precisa saber que eles são inimigos de Deus. Deus está em guerra com os homens. E o pecado pôs a raça humana em completa decadência e depravação. Os homens tornaram-se egoístas, imorais, trapaceiros, gananciosos, devassos. Os homens passaram a viver controlado por impulsos incontroláveis. Isso tudo foi a desgraça que o pecado fez. O pecado contaminou a mente dos homens, o pecado contaminou todas as faculdades dos homens. O homem tornou-se escravo do pecado. Você sabe disso. Você sabe que você era escravo do pecado. Você não poderia simplesmente levantar um dia e dizer: hoje eu não vou pecar. Não podia. Nem noção de pecado a gente tinha. Não tínhamos a menor ideia de que nós éramos pecadores do jeito que nós éramos. A esse estado da humanidade, homens mortos, mas que não sabem que estão mortos, cegos, mas que não sabem que estão cegos, surdos, mas que não sabem que estão surdos. A Bíblia compara a humanidade como um grupo de ovelhas sem pastor, desorientados, cada um andando em sua própria direção, sem freio em suas vidas. Paulo, escrevendo nos Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, olha o que Paulo disse: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Então, fazendo uma comparação entre judeus e gregos, entre judeus e gentios. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que Paulo estava fazendo era um retrato falado do pecado que assola a humanidade. Mas a pior consequência do pecado é a eminente e inescapável, ou o eminente e inescapável encontro que o pecador terá com Deus. Há um encontro marcado entre o Criador e a criatura. Há um encontro marcado entre o Deus Santo e todos os pecadores. Haverá o dia que o pecador se encontrará com Deus eterno e encontrará com Deus eterno irado. Em Lucas, capítulo 3, versículo 7, o próprio João Batista, em outra pregação, disse o seguinte: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista encarava a ira vindoura não como uma possibilidade, é uma certeza, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Ou seja, está agendado o encontro entre Deus Santo e o homem pecador. E nesse encontro, Deus estará com sua ira acesa, pois, como nós já vimos até então, Ele é misericordioso, mas Ele não inocenta o culpado. É disso que João Batista se referia quando citou o pecado do mundo em sua pregação. É isso que João Batista tinha em mente quando ele falou de pecado. E por que é importante retornarmos à pregação de João? Porque se tem algo que tentam ressignificar nos dias de hoje, é justamente o conceito de pecado. Com a permissão do pastor Miguel, vou citar um evento que aconteceu essa semana. Um videozinho circulando de um pastor batista, né, pastor Miguel? Pastor batista.
um videozinho circulando dele, e ele explicando em sua concepção o que é santidade. Nem vou entrar no mérito da explicação dele equivocada sobre santidade. Mas eu achei interessante como que eles conseguem pôr outros nomes aos pecados. Ele deu o exemplo seguinte, a pregação dele, em determinado momento, ele fala assim, não é porque você está na cama errada que você deixou de ser santo. O estar na cama errada é o que nós chamamos, e a Bíblia chama de adultério. Ele não chama de adultério. Ele fala estar na cama errada. É como se eu dormisse na minha cama e acordasse na cama do Arthur. Estou na cama errada. Perde o sentido da coisa. Tentam ressignificar, tentam dar um novo significado, uma nova roupagem para o que nós sabemos que é pecado. João Batista não tinha isso em mente. João Batista, quando falou de pecado, falou sobre isso tudo que eu disse para vocês. Essa miséria, essa praga, essa peste que nos tornou inimigos de Deus. É isso que João tinha em mente. Mas voltando para o texto de João Batista, a terceira figura que eu quero destacar nessa pregação de João é o Cordeiro, irmãos. É o Cordeiro. A ideia do Cordeiro era muito familiar aos ouvintes de João. Ou seja, todo judeu que ouvia João falar de Cordeiro entendia o que isso significava. Todos eles sabiam que Cordeiro apontava para os sacrifícios oferecidos no templo. Um cordeiro era morto pela manhã, pelos pecados. Outro cordeiro era morto à tarde, pelos pecados do povo. Então, o ouvinte de João estava muito identificado com a figura do Cordeiro. Nós que criamos algumas confusões, mas para entendermos bem, precisamos retroceder na história, precisamos voltar atrás, até lá no primeiro pecado dos nossos pais, no jardim do Éden. Desde o primeiro pecado, irmãos, que sangue de animal inocente é derramado para cobrir as vergonhas dos homens. O escritor aos Hebreus vai nos ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E isso começou lá no Éden. Os irmãos vão lembrar que para cobrir sua vergonha, a sua nudez, Adão e Eva confeccionaram um tipo de vestimenta feito de folhas de árvore. Aí chega o Deus Santo, aquele que não é inocente ou culpado, mas também é rico em misericórdia. Está vendo como a gente não pode abrir mão de nenhum atributo de Deus? Chega o Deus Santo, pega um animal inocente, não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Mata um animal inocente, tira o couro de um animal inocente, para tampar as vergonhas do primeiro casal. Foi a primeira vez que o inocente morreu pelo culpado, a primeira vez. Mas dali para frente os homens passaram a oferecer animais ao Senhor como sacrifício pelo pecado e como louvor a Deus. Mas foi quando o povo do Senhor era escravo no Egito e o Senhor resolveu libertá-lo, que o próprio Deus deu uma ordem para que se matasse um cordeiro por cada família. Um cordeiro foi morto pela ordem de Deus para alimentar, primeiramente, alimentar a família naquela noite, para uma jornada de 40 anos que eles atravessariam. Mas segundo a palavra de Deus, segundo a ordem do próprio Deus, as famílias tinham que pegar o sangue do cordeiro e pintar, manchar os umbrais de suas portas. Porque o anjo da morte iria passar naquela noite. Daí que vem o sentido da Páscoa, né? Páscoa significa passagem. É o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor passando pelo Egito, matando o primogênito de cada família. Mas o interessante é que nós sabemos que o anjo não entrava na casa que tivesse a marca de sangue nas portas. Irmãos, isso não era um amuleto, marca de sangue na porta, não era uma simpatia, não era nada místico assim não. Marca de sangue nas portas da casa era sinal de que a morte, o anjo da morte, não precisaria entrar naquela casa. Por quê? Porque naquela casa já houve uma morte. Alguém já morreu, ou melhor, algo já morreu naquela casa. Sangue já foi derramado ali naquela casa. E foi justamente o sangue do cordeiro, ou de um cordeiro. Mais tarde, quando o Senhor deu a lei a Moisés, o próprio Deus instituiu o sacrifício de animais, em especial de cordeiro, pelos pecados dos homens. O sangue derramado aplacaria a ira de Deus. E assim os homens passaram a fazer. Pecava, oferecia sacrifício pelos pecados.
Mas tinha um problema. Um problema que só o escritor aos Hebreus vai nos explicar de novo. Segundo o escritor aos Hebreus, ele diz que os sacrifícios diários no templo eram ineficazes para aperfeiçoar. Esse é o termo utilizado. Ou seja, os sacrifícios do templo eram bons, eram bíblicos, foi o Senhor que ordenou, mas eles não tinham poder de livrar-nos do pecado definitivamente. O homem pecava, sacrificava um cordeiro. O que acontecia depois que ele sacrificava um cordeiro? Ele pecava de novo. Aí o que ele fazia? Sacrificava outra vez. E depois o que ele fazia? Pecava de novo. Aí tinha que sacrificar. E assim era a história inteira. Por isso que a Bíblia diz que os sacrifícios eram ineficazes para aperfeiçoar definitivamente qualquer pecador. Mas era para ser assim. Esse era exatamente o plano de Deus. Os sacrifícios de animais no templo eram imperfeitos, eram ineficazes, tinham eficácia passageira, porque eles não eram um fim em si mesmos. Eles apontavam para um cordeiro que haveria de vir. E esse sim seria o cordeiro perfeito. Esse sim teria poder no seu sangue para derramá-lo uma única vez por todos nós. E sem necessidade de ser derramado novamente. João Batista entendia que tinha chegado o fim da matança de animais, do derramamento de sangue no templo. João Batista entendia isso quando ele gritou para que todos pudessem ouvir: eis o cordeiro, não um cordeiro qualquer, não um cordeiro, os cordeiros que nós temos na história, não os cordeiros que nós temos em nossos apriscos, não, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado não apenas uma vez, não apenas um episódio, que não tira apenas um pecado, mas tira o pecado do mundo. Então a pregação de João Batista é a síntese de todo o Evangelho. João Batista anunciava aos pecadores que nós não dependeríamos mais de sacrifícios ineficazes ou com eficácia passageira, não mais. João Batista anunciava que pecadores como nós poderíamos confiar que o cordeiro que o Senhor prometeu enfim chegou, enfim surgiu. Cordeiro santo, puro, perfeito, sem mancha, imaculado, inocente, capaz de que com o seu sacrifício agradar a Deus de tal forma que jamais precisaríamos de sacrifícios novamente. Acabou a matança de animais, acabou o derramamento de sangue, acabou os sacrifícios imperfeitos, porque segundo a Bíblia, o sacrifício de Jesus é suficiente. Outra palavra que eu amo, suficiente o sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz assim: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Um único sacrifício, um único derramamento de sangue, aniquilou o pecado. Numa tarde de sexta-feira, exatamente às 3 horas da tarde, o Cordeiro de Deus foi pendurado no madeiro, foi sacrificado no maior altar de todos os tempos, que foi a cruz do Calvário. No Gólgota, depois de sofrer terrível dor, o Cordeiro Santo que João Batista nos apresentou, derramou o seu sangue precioso, pagando assim uma dívida que para nós era impagável. O Cordeiro Santo foi maltratado, foi humilhado, foi exposto, foi ridicularizado na cruz por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. E graças a Deus por isso. Há uma quantidade de benefícios que alcançamos por conta do sacrifício do Cordeiro. Uma quantidade imensa. Quero citar somente alguns. Segundo Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz que agora nós temos um novo acesso a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para como cantamos aqui, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus.
pelo sangue do Cordeiro. Romanos 5:1 diz que agora acabou a inimizade que a gente nem sabia que tínhamos contra Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, de 8 a 9, diz que nós fomos salvos das mãos de um Deus irado. Preste atenção, quando nós anunciamos que Jesus é o nosso Salvador, não é porque Ele veio nos salvar do inferno. Nosso problema não era o inferno. Nosso grande problema não era o inferno. O problema é que nós tínhamos um encontro marcado com Deus irado, que é muito pior do que o inferno. Mas olha o que Paulo disse aos Romanos capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Aleluia! Romanos 5:11 diz que nós fomos reconciliados com Deus, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso tudo através do Cordeiro. Romanos 5,18 diz que todos, irmãos, eu gosto dessa palavra, todos os nossos pecados foram perdoados, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Mas o mais fantástico quando eu falo do Cordeiro é lembrar de Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9, ou verso 9 e 10, isso é maravilhoso, diz que um dia nós estaremos frente a frente com o Cordeiro Santo. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A visão de João, agora o João o apóstolo, ele disse que vai chegar um dia que nós estaremos de pé diante do Cordeiro. Nós vamos olhar para as nossas vestes e elas estarão brancas, claras como a neve. Nós vamos lembrar dos nossos pecados e vamos chegar à conclusão de que nós só estaremos de pé, em pé diante do Cordeiro com as vestes brancas, porque nossa vida, nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nós estaremos diante dele, reconhecendo que nós não poderíamos estar ali se ele não tivesse lavado nossas vestiduras. Sem a compreensão de que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem essa compreensão de que nós somos lavados no sangue do Cordeiro Santo de Deus, nós jamais estaremos diante do Cordeiro, irmão. Agora, quando chegar esse dia, quando nós estivermos lá, nós iremos louvar ao Cordeiro. Nós iremos louvar ao Cordeiro, porque todos irão reconhecer que se não fosse o Cordeiro, nós não estaríamos lá. Todo aquele que não teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, também terão um encontro com Deus, mas outro tipo de encontro. Estarão diante de Deus. Aquela história de que todo caminho leva a Deus, é bem verdade, nós aprendemos isso. Todos os caminhos levam a Deus, mas somente um leva ao Deus amoroso, ao Deus Pai, ao Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. Lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Todas as outras formas de chegar a Deus levam o homem a Deus, mas ao Deus irado. Um encontro terrível
com Deus disposto a fazer justiça. Resumindo então, é tudo isso que João Batista nos revelou quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor é santo e poderoso, Criador de todas as coisas, criou os homens à sua imagem e semelhança, mas os homens se rebelaram contra seu Criador, tornando-se inimigos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu único Filho para morrer como cordeiro no Calvário e com seu sangue purificar-nos de todo pecado. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema é o pecado do mundo, mas a grande notícia é que Deus enviou o seu Cordeiro. E talvez a grande falha nossa como pregador é pregar somente a metade da história. Se João tivesse pregado somente que Deus é amoroso, que enviou o seu Filho como Cordeiro, talvez nós ficaríamos presunçosos. Mas se João tivesse pregado somente que o mundo estava morto em pecado e inimigo de Deus, nós ficaríamos desesperados. Mas a pregação completa do Evangelho não deixa ninguém presunçoso e nem desesperado. A pregação completa é essa: o mundo está afundado em pecado, inimigos de Deus, mas Deus enviou o seu Cordeiro Santo. Aleluia! E para finalizar, eu quero finalizar com duas aplicações simples. Diante de tudo isso que foi dito hoje, só há uma coisa a fazer. Se você já se rendeu ao Senhor e já recebeu o perdão dos pecados, ainda assim lute diariamente por uma vida santa, não para ganhar a salvação. A salvação já nos é garantida, mas lute contra o pecado como forma de agradecer a Deus por esse plano maravilhoso que Ele criou para nos alcançar. Se você já é regenerado por Cristo, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mantenha-se firme em sua luta contra o pecado, como forma agora de ser grato a Deus por sua tão grande obra. Agora, se você ainda não se rendeu a Cristo, eu te desafio a reconhecer que Jesus é o Cordeiro que João Batista pregava. Se arrependa de seus pecados e rende-se a Ele hoje, pois somente pela fé no Cordeiro de Deus você será livre do encontro com Deus irado. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Pai, grande Deus, a pequena palavra, a pequena frase do nosso irmão João Batista, dita há tantos anos, é capaz de ainda hoje mover o nosso coração e nos deixar assombrados. E nós percebemos como que muitas vezes nós somos contados entre aqueles que têm uma vaga lembrança sobre Deus, têm um conceito estranho sobre pecado, sobre Cristo, sobre o Cordeiro, e por isso tudo nós queremos lhe pedir perdão nessa noite. Nós queremos lhe pedir perdão pelos momentos que nós negligenciamos a grandeza e a santidade do nosso Deus. Pelos momentos que negligenciamos a realidade e a terrível realidade do pecado. E principalmente da maneira que negligenciamos o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Nos perdoa, Senhor. Queremos ser transformados por Tua Palavra. Que a Tua Palavra encontre morada em nossos corações, grave a Tua Palavra em nossos corações, ó Deus, para que nós consigamos desenvolver uma vida mais reta, mais justa, mais santa em Tua presença. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pastor Miguel, irmãos, foi um prazer. Deus continue abençoando essa amada igreja. Tem que passar um negócio aqui, né?